o pessoal às vezes fala, você está exagerando. Mas eu falo, olha, gente, algumas coisas nos Estados Unidos já se deterioraram mais rapidamente do que no Brasil. Né? Pelo que você está mostrando aí, é pior do que eu pensava. Né? Não sei se o Cabaé tem essa visão também. Sim. Agora, eu quero saber o seguinte, será que a democracia americana ela vai conseguir se recuperar disso? Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje é uma coisa que aconteceu no século XX, que o Theodore Roosevelt combateu, que era, né, diminuir a força dos grandes monopólios. Na época era do petróleo, do aço, etc. Hoje precisava diminuir o monopólio das redes sociais, porque eu acho que é a coisa mais absurda do mundo, e a gente viu críticas aqui, tanto à direita quanto à esquerda, foi o fato do Twitter ter censurado o Trump. Eu achei isso um absurdo dos absurdos. Né? Precisava quebrar o poder dessas redes sociais. Será que a democracia americana vai ter vigor para isso? O importante nessa história, comandante, é o seguinte. Existe um cara aqui nos Estados Unidos, chamado Andrew Breitbart. E o site dele, Breitbart.com, o site que ele fundou, Breitbart.com, muita gente acompanha, até hoje uma boa fonte de notícias aqui nos Estados Unidos. O Breitbart ficou famoso porque ele cunhou um negócio chamado Doutrina Breitbart, que dizia o seguinte: Politics is downstream from culture, ou seja, a política é rio abaixo na cultura. Então a cultura deságua na política. Então quando os Estados Unidos elegem uma pessoa, que é muito a tese do meu curso, quando os Estados Unidos elegem um cara como Joe Biden, e todos esses outros que a gente citou, e quando a sociedade aceita essas mudanças que estão acontecendo, é porque a cultura do povo mudou. Aí eu volto um passo atrás. A cultura de um povo é sempre consequência principalmente da sua religião. Nós brasileiros sabemos disso. Nossa cultura também é uma cultura cristã, porque nos nossos valores, os princípios que nós consideramos fundamentais vêm do cristianismo. Significa que se você pode não ser cristão e ter os mesmos valores brasileiros? Claro que pode, mas a origem dos seus valores vem da sua cultura. Se você, por exemplo, não acredita que... Um exemplo muito simples aqui. Se você não acredita que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, você já não acredita em direito natural. Você não acredita, por exemplo, que todos nós temos direitos que não são dados pelo governo, que os direitos são dados por Deus, e que o governo existe para garantir os direitos que nos foram dados por Deus. Essa é a visão da fundação dos Estados Unidos, né? Sim. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson escreve: nós consideramos essas verdades autoevidentes, que todos os homens foram criados com direitos que são inalienáveis, dados a eles pelo seu Criador. Inalienáveis. Inalienável é aquilo que nem você pode alienar, porque você não pode abrir mão, nem o governo pode alienar de você. Inalienáveis. Esses direitos foram dados a você pelo seu... E ele cita, entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ora, se você não acredita em um Criador, e você não acredita que o homem foi feito à imagem e semelhança desse Criador, que é um conceito bíblico cristão, judaico-cristão no caso, nada que está nesse documento de fundação faz mais sentido. E aí todas as leis que vêm desta origem, elas perdem o sentido de ser, e a sociedade, se ela não acredita mais nisso, e aí o governo pode fazer o que ele quiser com você, porque você não tem mais direitos inalienáveis. O governo pode obrigar você a tomar vacina, o governo pode criar passaporte de vacina, o governo pode te obrigar a usar máscara pro resto da vida, o governo pode violar a sua correspondência, o governo pode violar os seus dados pessoais, porque não existem mais direitos inalienáveis. O governo pode te obrigar a ficar em casa e te proibir de trabalhar. Não existem mais direitos inalienáveis. O governo, em última instância, que foi o que aconteceu nos regimes ateus, como, por exemplo, os regimes comunistas, o governo, em última instância, se você for um inconveniente, o governo pode dar um tiro na tua nuca e te dar fazer um julgamento sumário. Afinal, você não tem direitos inalienáveis, porque não existem direitos inalienáveis, porque você não foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus sequer existe. Isso é só para te dizer o seguinte: para os Estados Unidos ressurgirem,
eles precisam mudar a sua cultura de volta, resgatar os valores americanos dentro da sua cultura. Foi isso que garantiu os Estados Unidos serem o que são. E para os Estados Unidos fazerem isso, o único caminho que eu enxergo é um reavivamento religioso dentro do país. No curso eu mostro isso. O marcador social mais importante para determinar se uma pessoa vota ou não na esquerda é religião. Pessoas que creem em Deus votam 26 pontos a menos nos Estados Unidos do que pessoas que não têm religião. 26 pontos. Significa que os Estados Unidos fossem como eram na década de 80, não estou falando na década de 40, não. Estou falando na década de 80. Se os Estados Unidos ainda fossem 90 e poucos % cristãos, como eram na década de 80, o Partido Democrata jamais conseguiria ter a votação que teve hoje em dia. Se é que teve a votação que alega que teve. A controvérsia. É outra história.